canal Cine Cultura apresenta, aos 66 anos, o filho de Dan Blocker confessa o que todos suspeitávamos. Hollywood sempre teve seus gigantes, mas poucos foram tão literais e tão simbólicos quanto Dan Blocker. Com sua presença imponente, sua voz marcante e um carisma que transbordava a tela, ele conquistou uma geração como o adorável Ross Cartwright de Bonanza. Para milhões, ele era o gigante gentil do faroeste. Mas para quem o conhecia de perto, Dan era também um homem em conflito silencioso, travando batalhas que o público nunca viu. Agora, décadas depois, o silêncio finalmente se quebra. Aos 66 anos, Dirk Blocker, seu filho, fez o impensável, falou e revelou verdades que, até então, habitavam apenas o imaginário dos fãs. Com a serenidade de quem viveu ao lado de um ícone, mas a dor de quem viu esse ícone se esconder atrás de sorrisos, Dirk confirmou o que muitos já suspeitavam. Mas ninguém ousava afirmar. Dan carregava um peso muito além de sua estatura, um fardo emocional que moldou sua vida, sua carreira e sua saúde. E o que Dirk compartilhou agora não apenas reescreve a imagem pública do pai, reabre feridas que Hollywood preferiu esconder. Porque às vezes as revelações mais transformadoras não gritam. Elas chegam baixinho, mas nunca mais saem da nossa cabeça. Antes de se tornar um rosto familiar para milhões de telespectadores, Dan Blocker já era, desde o nascimento, alguém destinado a se destacar. Ele não veio ao mundo de forma discreta. Pesava impressionantes 14 libras ao nascer, o equivalente a mais de 6 quilos. Era o maior bebê já nascido no condado de Bowie, Texas. E aquele recorde não foi apenas físico, era o prenúncio de uma presença que um dia marcaria a história da televisão. Crescer no Texas moldou o espírito de Dan. Era uma terra de calor intenso, horizontes largos e trabalho duro. E ele conheceu tudo isso desde cedo. Seu apelido de infância, Big Gun, não era exagero. Ele era de fato grande, em estatura, em força, em generosidade. Ajudava na mercearia da família, carregando sacolas pesadas com a facilidade de quem parecia ter nascido para isso. Mais tarde, trabalhou em construções, onde se dizia que poucos homens conseguiam acompanhar seu ritmo. Mas havia mais em Dan do que força física. Ele também era um jovem curioso, que ouvia mais do que falava e que gostava de observar o mundo ao redor com olhos atentos. Foi no campo de futebol americano que ele começou a canalizar essa força, literalmente. Como atleta, era imbatível. A linha defensiva parecia feita sob medida para seu corpo e sua intensidade. E ali, sob os refletores dos estádios colegiais, ele teve um primeiro gosto do que era ser notado, admirado, aplaudido. Ainda assim, o momento que mudaria tudo veio de forma inesperada. Na universidade, durante um curso de teatro, Dan pisou em um palco pela primeira vez. E ali, naquele pequeno espaço iluminado, ele descobriu algo surpreendente, que a mesma presença que intimidava em campo podia encantar numa cena. Que sua voz profunda, seus gestos amplos e sua expressão sincera eram perfeitos para contar histórias. Foi nesse instante que nasceu, mesmo sem ele saber, o ator que o mundo conheceria como Ross Cartwright. A infância e juventude de Dan Blocker foram marcadas pela força, mas também por uma sensibilidade que poucos percebiam de imediato. Uma combinação rara que o tornaria, anos depois, um dos personagens mais amados da televisão americana. Antes de ser Ross Cartwright, Dan Blocker foi soldado, e não um qualquer. Quando a Guerra da Coreia estourou, ele deixou para trás o conforto do teatro universitário e vestiu o uniforme com a mesma determinação que marcaria toda a sua vida. Mas o campo de batalha não era palco, e as marcas deixadas ali seriam para sempre. O primeiro desafio veio antes mesmo de embarcar: seu tamanho. Com mais de 1,90 m e pesando mais de 130 quilos, o exército não estava preparado para um homem como Dan. Equipamentos, roupas, botas, tudo precisava ser adaptado, mas ele nunca reclamou. Encarava cada obstáculo com pragmatismo. Sabia que, naquele cenário, adaptar-se era sobreviver. Foi durante a batalha de Pork Chop Hill que o jovem Dan Blocker se revelou não apenas como um soldado, mas como um verdadeiro herói. Em meio ao caos de um dos combates mais brutais da guerra, ele arriscou a própria vida para salvar companheiros feridos. Levou tiros, foi atingido por estilhaços e, mesmo assim, não recuou. Por esse ato de bravura, recebeu o Purple Heart, uma das mais altas honrarias do exército americano. Mas a medalha, embora simbólica, não apagava as cicatrizes. O horror da guerra deixou marcas profundas. Dan viu a morte de perto, sentiu o peso do sangue, o cheiro da pólvora, o som insuportável do medo. Quando voltou para casa, já não era o mesmo homem que havia partido. A guerra o transformou, despertou nele um olhar mais crítico, mais reflexivo. Ele passou a enxergar os conflitos armados com ceticismo e se tornou um opositor declarado da guerra. Sua visão sobre patriotismo mudou, deixou de ser bandeira hasteada e virou consciência ativa. Esse período da vida de Dan Blocker raramente era mencionado em entrevistas, mas quem o conhecia sabia. Aquele homem doce, sorridente e protetor havia enfrentado os demônios
demônios mais cruéis da humanidade. E talvez por isso era tão decidido em espalhar compaixão por onde passava. A guerra endureceu seu corpo, mas amoleceu ainda mais seu coração. Quando voltou da Guerra da Coreia, Dan Blocker não tinha planos de conquistar Hollywood. Seu coração apontava para um caminho mais tranquilo. Casou-se com Dolphia Parker, seu amor dos tempos de faculdade, e imaginava uma vida voltada à educação e à estabilidade. Estudou, formou-se em literatura dramática e chegou a lecionar, acreditando que seu futuro estava nas salas de aula e não sob os refletores. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. E Dan, sem saber, já carregava a presença de uma estrela. Foi em meio à rotina de professor e pai de família que surgiu a chance inesperada. Blocker começou a ajudar em produções escolares, orientando alunos em peças de teatro. Quando subia ao palco para demonstrar uma cena, algo mágico acontecia. A plateia se calava, os colegas se impressionaram, e a ideia de que ele poderia ser mais do que um educador começou a ganhar força. Incentivado por amigos e familiares, decidiu dar um salto de fé. Em 1956, mudou-se com a esposa e os filhos para a Califórnia, com uma mala cheia de sonhos e o coração aberto às possibilidades. No início, tudo era incerteza. Dan pegava o que aparecia: participações pequenas em séries, comerciais, papéis secundários em faroeste de baixo orçamento. Mas havia algo nele que ninguém conseguia ignorar. A combinação entre o tamanho imponente e uma doçura genuína o tornava único. Os diretores viam em Dan algo raro, um homem capaz de preencher a tela sem dizer uma palavra, apenas com a força do olhar e a honestidade do gesto. Foi questão de tempo até que os olhares certos se voltassem para ele. E quando isso aconteceu, Hollywood não teve dúvidas. Ali estava alguém diferente. Não apenas um ator, mas uma presença. A transição de Dan Blocker não foi um salto ousado rumo ao estrelato, mas uma caminhada firme e silenciosa até o lugar que, sem saber, sempre foi seu. O palco do mundo o aguardava. E ele, finalmente, estava pronto para ocupá-lo. Papel icônico de Ross Cartwright em Bonanza. Foi em 1959 que a televisão americana conheceu Ross Cartwright, e com ele, Dan Blocker se eternizou. Bonanza não era apenas mais um faroeste, era um marco, uma série que redefiniu o gênero e conquistou o coração de uma geração. No centro dessa revolução estava Ross, o gigante de alma nobre, o filho do meio da família Cartwright, dono de uma ternura tão imensa quanto sua estatura. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia tê-lo interpretado como Dan Blocker. O personagem era um paradoxo, um homem de força bruta que evitava a violência, um cowboy que resolvia conflitos com empatia, um rosto amável em um mundo repleto de pistolas. E tudo isso se manifestava não apenas no roteiro, mas na atuação natural e cativante de Dan. Ele não fingia ser Ross, ele era Ross. A linha entre ator e personagem desapareceu. O público acreditava nele porque ele acreditava naquilo que representava. Ross Cartwright era essencialmente um herói fora do padrão. Enquanto outros personagens de faroeste exalavam arrogância, Ross oferecia humildade. Enquanto o tiroteio era a regra, ele buscava o diálogo. Sua presença era um lembrete constante de que gentileza também era uma forma de coragem. E esse contraste conquistou uma legião de fãs. Crianças o adoravam, pais o respeitavam, avós o consideravam um exemplo. Dan Blocker trouxe para o papel mais do que talento, trouxe valores, bondade, honestidade, justiça. Ross não apenas entretinha, ele ensinava. E tudo isso era reforçado pela postura de Dan fora das câmeras. Ele vivia os mesmos princípios de seu personagem. Era, de fato, um gigante gentil. Com o passar dos anos, Ross se tornou mais do que um personagem querido. Virou símbolo de um tipo raro de masculinidade. Forte, mas sensível. Corajosa, mas compassiva. E isso só foi possível porque por trás do chapéu e das botas, havia um homem genuíno que entendia que o verdadeiro faroeste não se vencia com balas, mas com coração. Em uma época em que a televisão era dominada por convenções silenciosas e preconceitos velados, Dan Blocker se recusou a seguir o script do conformismo. Ele poderia ter ficado em silêncio, como tantos outros, mas preferiu usar sua influência para desafiar o sistema. E quando se deparou com o racismo nos bastidores de Bonanza, ele não apenas se posicionou, ele agiu. O caso emblemático aconteceu durante uma das turnês promocionais da série. O elenco e a equipe estavam hospedados em um hotel, mas a gerência local recusou acomodar os membros afro-americanos da produção. Dan não hesitou. Disse com a mesma firmeza que seu personagem Ross usaria diante de uma injustiça. Ou todos ficavam juntos, ou ele não ficaria. E com isso, forçou o hotel a ceder. Foi mais do que um gesto. Foi um soco moral na segregação. Esse episódio ocorreu nos bastidores, mas quem testemunhou jamais esqueceu. Porque naquele momento, Dan mostrou que a sua gentileza não era fraqueza, era convicção. Que sua fama não o tornava superior, mas responsável. E que estar diante das câmeras não o eximia de lutar pelo que era certo. Pelo contrário,
ampliava sua obrigação. Não era um ativista no sentido tradicional, não fazia discursos inflamados, nem marchava com cartazes, mas sua postura era inegociável. Ele não tolerava bullying, discriminação ou injustiça. No set, era conhecido por tratar todos com respeito, do diretor ao assistente de produção. Sua presença impunha respeito, mas seu comportamento inspirava admiração. Dan Blocker sabia que, muitas vezes, as maiores batalhas não estavam nas telas, mas nos bastidores, e que a verdadeira grandeza de um homem não se media em palavras, mas em atitudes. Ele foi, silenciosamente, um aliado, um defensor da dignidade, um gigante, em todos os sentidos. O que leva um astro de uma das séries mais assistidas da televisão a abandonar tudo e partir para outro continente? Para Dan Blocker, a resposta não estava em escândalos, fracassos ou crises financeiras. Estava em algo mais profundo, a busca por paz. Em 1970, no auge da fama com Bonanza, ele fez o impensável. Levou a família e se mudou para a Suíça. Não para fugir, mas para viver. A decisão surpreendeu colegas, produtores e até amigos próximos. Afinal, ele era uma figura querida, tinha contratos em andamento, convites constantes para filmes e programas. Mas Dan queria mais do que contratos. Queria tempo com os filhos. Queria caminhadas sem fotógrafos. Queria ensinar seus filhos a pescar sem se preocupar com autógrafos. Ele não queria que a fama roubasse a infância deles, como tantas vezes roubava a dos filhos de estrelas. E não, a decisão não foi motivada por dinheiro. Boatos surgiram na imprensa, insinuando dívidas ou negócios mal resolvidos. Mas Dan foi direto ao ponto. Não devia nada a ninguém. A mudança para a Suíça foi uma escolha de estilo de vida, um ato de liberdade, um recado claro. Nem todo sucesso vale a pena se cobrar sua tranquilidade como preço. Na Suíça, Dan redescobriu prazeres simples. Leitura, caminhadas, conversas sem pressa. Tornou-se um homem mais contemplativo, ainda mais ligado à família. E mesmo longe dos holofotes, continuava a receber cartas de fãs, convites para entrevistas, propostas para retornar. Mas ele sabia, aquele momento era para ele. E pela primeira vez em muito tempo, não precisava interpretar nenhum papel. Sua saída de Hollywood não foi uma fuga, foi uma conquista. Mostrou que mesmo em um mundo de vaidades e aparências, ainda existia espaço para escolhas autênticas. Dan Blocker não apenas deixou os estúdios, ele escolheu viver. E isso, talvez, tenha sido seu maior ato de coragem. O dia 13 de maio de 1972 marcou o fim de uma era e o começo de um luto que se espalhou por milhões de lares. Dan Blocker, o gigante gentil que dava vida a Ross Cartwright, morreu aos 43 anos. A causa, uma embolia pulmonar súbita, resultado de complicações após uma cirurgia de vesícula biliar. A notícia caiu como um raio em céu claro. Ninguém estava preparado, nem os fãs, nem os colegas, nem a televisão americana. No estúdio da NBC, o silêncio foi quase palpável. Bonanza, uma série acostumada a triunfos, se viu diante de um vazio impossível de preencher. Os produtores enfrentaram uma decisão difícil. Substituir Ross? Escrever sua ausência como uma simples viagem? Fingir que nada havia acontecido? Mas a resposta veio do próprio elenco. Dan não era substituível. Ross não podia desaparecer sem que isso fosse sentido. Era mais do que um personagem. Era o coração da série. A equipe, então, tomou uma decisão histórica. Não haveria outro Ross. O roteiro foi ajustado, a dor transpareceu em cena e os episódios seguintes carregaram uma melancolia que o público sentiu na pele. Os fãs choraram junto com os personagens. A ausência de Ross não era apenas uma perda narrativa, era um luto coletivo. E a série, que por anos liderou a audiência, começou a declinar. Sem Dan Blocker, algo essencial havia se perdido. O equilíbrio emocional da história, a leveza das cenas mais dramáticas, a doçura que suavizava até os momentos mais tensos. Em menos de um ano, Bonanza foi oficialmente cancelada. Não porque tivesse deixado de ser boa, mas porque já não era inteira. A morte de Dan Blocker não foi apenas o fim de uma vida, foi o fim de uma era dourada da televisão. E deixou claro que, às vezes, a ausência de um só homem é capaz de calar uma história inteira. Quando uma figura tão amada como Dan Blocker parte de forma repentina, o luto coletivo muitas vezes dá lugar à mitificação. E com o tempo, surgem histórias. Algumas verdadeiras, outras moldadas pela imaginação popular. Entre essas, uma ganhou força quase lendária, a de que Dan teria sido enterrado em uma caixa de piano, tamanho era seu corpo. A ideia era tão absurda quanto simbólica. E embora falsa, ela diz muito sobre como o público via aquele homem. O boato surgiu logo após o funeral, espalhado por colunas de fofoca, revistas sensacionalistas e até conversas entre fãs. Dizia-se que nenhum caixão padrão comportava seu corpo e que, por isso, a família teria encomendado uma caixa feita a partir de um piano de cauda, reforçando ainda mais a imagem de que Blocker era literalmente grande demais para os moldes convencionais. Mas a verdade era outra. Dan foi sepultado em um caixão feito sob medida, sim, mas nada de piano, nem excentricidade. O funeral foi discreto, privado,
repleto de emoção e respeito. Familiares e amigos próximos estiveram presentes, incluindo membros do elenco de Bonanza, que, devastados, mal conseguiam conter as lágrimas. Não houve pompa exagerada nem espetáculo, porque Dan, apesar da fama, sempre valorizou a simplicidade. Mas o mito da caixa de piano persistiu e, curiosamente, foi mantido por muitos como uma homenagem involuntária. Era como se o mundo, ao inventar uma despedida grandiosa, quisesse compensar a perda de alguém que havia deixado um espaço imenso, não apenas físico, mas emocional. Esses rumores, embora falsos, revelam o impacto que Dan Blocker teve sobre o público. Ele era, para muitos, maior que a vida. E quando se foi, deixou um vazio tão incomum que nem a lógica parecia capaz de explicá-lo. Assim nascem as lendas, onde a verdade termina e a saudade continua a escrever o roteiro. Crescer como filho de Dan Blocker não era tarefa simples. Para o pequeno Dirk, o mundo já o enxergava sob o peso de um sobrenome que significava muito mais do que herança genética. Era a lembrança constante de um ícone. E quando esse ícone desapareceu cedo demais, a sombra se tornou ainda mais longa. Mas Dirk, aos poucos, encontrou seu próprio caminho. Não tentou imitar o pai. Escolheu, ao contrário, ser um artista da sutileza, um ator de bastidores, um homem que honra o legado sem tentar ocupar o mesmo lugar. A influência de Dan esteve sempre presente, não como uma pressão, mas como uma inspiração. Dirk falava do pai com orgulho calmo, com admiração contida. Era como se a grandeza de Dan tivesse moldado sua visão sobre o que significa, de fato, ser um homem. E por isso mesmo, Dirk recusou o papel de estrela. Preferiu uma carreira sólida, feita de papéis de apoio, mas ricos em nuances. Ele não queria ser o centro das atenções. Queria contar boas histórias. Sua carreira seguiu caminhos discretos, mas consistentes. Apareceu ainda jovem em Little House on the Prairie. Encantou em participações em séries como The Shield e conquistou uma nova geração ao viver o desajeitado e cômico Hitchcock em Brooklyn Nine-Nine. Nesse papel, trouxe à tona uma faceta cômica inesperada, mas profundamente eficaz. Uma prova de que o talento também corre no sangue dos Blockers. A perda do pai o marcou, mas também o fortaleceu. E hoje, aos 66 anos, Dirk continua a atuar, escrever e cultivar uma vida que, embora longe dos holofotes, é repleta de autenticidade. O legado de Dan não pesa sobre seus ombros. Ele o carrega com leveza, como quem sabe que honrar a memória de alguém não é viver por ela, mas com ela. E é exatamente isso que ele faz. Vive com dignidade, com talento, com verdade, exatamente como o pai teria desejado. Dan Blocker não era apenas Ross Cartwright. Era um homem multifacetado, cheio de curiosidades que revelam uma personalidade tão grandiosa quanto sua presença em cena. E quanto mais se descobre sobre ele, mais clara fica a imagem de alguém que desafiava rótulos. Porque por trás daquele sorriso acolhedor e do corpo imponente, havia um ser humano extraordinário e surpreendente. Pouca gente sabe, por exemplo, que Dan nasceu com um peso impressionante, 14 libras. Um recorde no condado de Bowie, Texas, que já anunciava sua natureza fora do comum. Seu apelido na infância, Big Gun, não era apenas por causa do tamanho, mas pela força física absurda que demonstrava desde cedo. Ainda menino, já carregava sacas de batatas como se fossem brinquedos. Mas o verdadeiro espanto vinha quando abria a boca. Educado, gentil e articulado, era o oposto do estereótipo do grandão bruto. Sua paixão por conhecimento o levou longe. Formou-se em literatura dramática e concluiu um mestrado em artes, algo raro para atores da época, especialmente para um homem tão marcado fisicamente. Ele amava filosofia e literatura, citava autores em entrevistas e tinha reflexões profundas sobre a sociedade e a mídia. Essa intelectualidade discreta fazia dele um artista completo, consciente de seu papel e da influência que exercia. Foi condecorado com o Purple Heart por bravura na Guerra da Coreia. E mesmo assim, tornou-se um crítico da guerra, adotando uma visão pacifista e humanista sobre os conflitos. Em outro contraste curioso, foi também coproprietário da rede de restaurantes Ponderosa Steakhouse, emprestando seu nome e carisma ao negócio, ainda que, ironicamente, fosse conhecido por comer em porções generosas demais até para os padrões texanos. Dan era uma coleção viva de paradoxos, forte, mas doce, famoso, mas simples, gigante, mas humano. E cada uma dessas curiosidades não servia apenas como anedota, servia para lembrar que, mesmo em um mundo de aparências, ainda existem homens reais, e Dan Blocker era um dos mais autênticos. Nem todo herói usa chapéu de cowboy. Fora dos estúdios e além da fama, Dan Blocker cultivava um papel que considerava ainda mais importante que qualquer personagem, o de pai. E com Dirk, o vínculo não era feito de discursos solenes,
mas de piadas improvisadas, aventuras familiares e pequenas tradições que transformam a rotina em lembranças inesquecíveis. Dan tinha um senso de humor irresistível e o usava com maestria para criar laços com os filhos. Durante um acampamento, decidiu testar a coragem de Dirk com uma pegadinha digna de roteiro de comédia. Escondeu-se entre as árvores e imitou o som de um urso selvagem. O resultado? Dirk correndo em pânico e, na sequência, os dois rolando no chão de tanto rir. Era assim que Dan expressava amor, com sustos seguidos de gargalhadas. Mas nem tudo era brincadeira. Havia também os momentos de silêncio compartilhado, como nas idas para pescar, em que conversavam sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Ali, longe de qualquer plateia, Dan ensinava sem parecer que estava ensinando. Falava de respeito, de humildade e do valor de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Foi também em um desses momentos de pai e filho que Dirk descobriu o encanto da atuação. Em uma visita ao set de Bonanza, Dan o convidou a participar de um comercial de carros. Não foi só um momento fofo entre pai e filho na TV. Foi a primeira fagulha que acendeu a carreira de Dirk anos depois. Essas pequenas histórias revelam o que os roteiros não mostram, que Dan Blocker era gigante não só no físico ou na fama, mas na forma como fazia da vida familiar o seu papel mais verdadeiro. Para Dirk, cada lembrança é mais do que nostalgia. É a certeza de que, mesmo após décadas, a risada do pai ainda ecoa onde importa, no coração. A trajetória de Dan Blocker não é apenas uma lembrança nostálgica da era dourada da televisão. É um lembrete poderoso de que até os maiores carregam cicatrizes invisíveis. Ele foi gigante na presença, mas ainda maior na humanidade. E agora, por meio das palavras do filho, esse legado silencioso ganhou voz. Dirk não apenas expôs o peso que Dan carregava, ele humanizou um símbolo, deu alma ao mito e fez o mundo enxergar o homem por trás do chapéu de cowboy. Essa revelação não fecha uma história, ela a reabre. Porque quando entendemos que até ídolos enfrentam dores ocultas, nos aproximamos deles de forma verdadeira. E uma nova pergunta começa a ecoar. Quantas outras verdades ainda permanecem guardadas nos bastidores de Bonanza? Quem mais viveu conflitos escondidos sob o brilho das câmeras? E o mais inquietante, o que mais Dirk Blocker ainda tem para contar? A verdade, como o silêncio, tem seu tempo. E quando vem à tona, transforma tudo. Dan Blocker partiu cedo, mas seu impacto continua. Agora mais humano, mais real, mais eterno. E o que revelamos aqui pode ser apenas o começo. Porque algumas histórias, quando finalmente começam a ser contadas, não param mais.